Você que nos acompanha nas reflexões natalinas, receba um grande abraço, qualquer que seja o horário que você esteja ouvindo essa reflexão. Quero te falar da minha alegria em poder compartilhá-la com todos vocês que nos acompanham. Capítulo 2 de Lucas, a partir do versículo 1, ele nos conta como Jesus nasceu. É um relato surpreendente. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu acabei de ler Lucas 2, de 1 até o versículo 7. Eu quero chamar a atenção aqui para o fato que Deus escolheu trazer o seu filho ao mundo dessa maneira. Que maneira é essa? É uma maneira inédita, extraordinária, profundamente diferente de tudo aquilo que já acontecia no mundo religioso, não é? Que é um mundo cercado de glamour, cercado de riquezas, cercado de boas aparências, de muito brilho tantas vezes. Mas Deus não queria que a sua mensagem natalina, no dia do nascimento do seu filho, fosse tal qual o mundo estava sendo regido na época de Jesus. Antes de falar desse nascimento que sempre me impacta, eu quero falar sobre João, capítulo 1, no versículo 1, quando ele diz: no princípio era aquele que é a palavra, quer dizer, o Logos. Ele estava com Deus, era Deus, ele estava com Deus no princípio. No versículo 14, ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Antes, apenas a palavra era uma promessa, era Deus falando através dos profetas e agora através dos anjos, anunciando tanto para Maria, como para José, como para Zacarias, como para todos aqueles que estavam envolto dos planos de Deus para fazer parte dessa festa, desse nascimento, dessa criança que agora não é mais uma palavra, não é mais apenas uma promessa. Agora Jesus é real, ele se torna carne, ele está entre nós, como diz a Bíblia, cheio de graça e de verdade. Como José era da linhagem de Davi, ele estava morando na Galileia, na cidade chamada Nazaré, mas por conta desse recenseamento obrigatório, ele e Maria vão para a cidade de Belém e por conta dessa linhagem ligada à família de Davi, tanto José como Maria, eles têm que realmente estarem ali na cidade de Belém e então Jesus nasce e agora ele deixa de ser apenas o Logos, a palavra, para se tornar, como disse João, capítulo 1, para se tornar carne, para se tornar pessoa, para se tornar homem. Como nós ouvimos o relato, vimos a sua glória. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. É muito interessante esse fato que Jesus agora
se torna bebê, como diz o versículo 6 do capítulo 2 de Lucas. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos, o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deus preparou o nascimento do seu filho da forma como ele desejava, para chocar o mundo, especialmente o mundo da religião judaica, e que Jesus nasce agora de forma muito simples, de forma muito humilde, e os convidados dessa festa eram pessoas ainda mais simples. O versículo 8 do capítulo 2 de Lucas diz: haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ficaram atemorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Os convidados chamados por Deus para serem testemunhas do nascimento do grande rei, do grande salvador da humanidade, eram pessoas extremamente simples, pastores de ovelhas que estavam no campo por conta do seu ofício, por conta do seu trabalho, por conta das suas responsabilidades. Eles estavam ali guardando o rebanho, e os anjos chegaram e anunciaram: hoje é dia de boas notícias, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Você já tem encontrado esse menino? Esse menino já faz parte da sua vida? O Salvador da humanidade já faz parte da tua caminhada, da minha caminhada? E com todos esses relatos envolvendo o nascimento dele, qual é o impacto que tudo isso tem para nós hoje, que estamos a poucos dias das celebrações do Natal e que somos desafiados todos os dias a correr para o shopping, a acumular mais uma dívida, a trocar o carro simplesmente, muitas vezes só por vaidade, sem respeitar o limite do que temos na poupança ou em casa, ou sem tantas vezes ignorar o fato de que o Filho de Deus, sendo rico, tornou-se pobre por amor a nós. Nós temos tantas lições do Natal, mas o nascimento de Jesus, como Deus orquestra toda essa festa, longe dos holofotes humanos, mas diante de um grande coro de anjos que cantam glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. O coro para cantar essa celebração veio diretamente do céu. Os convidados eram simples e o ambiente não poderia ser mais angelical. Entre os animais, assim nasce Jesus. E o Salvador da humanidade veio para nos mostrar que há muito a aprendermos sobre como Deus deseja que vivamos a nossa espiritualidade dentro da simplicidade. Que grande lição para o dia de hoje e para todos os dias que virão. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E nós ficamos aqui com a lição do verdadeiro Natal hoje e sempre. Amém.